Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar sobre acessibilidade, como o Brasil tem dado atenção às pessoas com deficiência. E sobre isso eu converso com Carolina Fomin, arquiteta de acessibilidade, tradutora e intérprete de Libras português, mestranda em Linguística Aplicada da PUC São Paulo. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Roberta. E também converso com Alexandre Okawa, arquiteto. Boa noite, Alexandre, bem-vindo. E para que todos tenham acesso a esse programa, excepcionalmente hoje, a gente conta também com Thalita Passos, intérprete de Libras. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade, que é um tema tão importante e tão atual, né? Você, Carol, é tradutora e intérprete de Libras português, trabalhou em vários setores, né? Museu de Arte Moderna São Paulo, Itaú Cultural, MASP. O que te levou a trabalhar nessa esfera? Eu comecei meu trabalho como arquiteta, e trabalhei muito tempo com arquitetura de interiores, na construção civil, com reformas, mas alguma coisa me faltava, assim. E aí eu fui atrás da acessibilidade. Fiz uma pós em acessibilidade e aí foquei todos os meus projetos de arquitetura para acessibilidade. E aí foi quando eu tive contato com pessoas com deficiência em geral e com a língua de sinais. E isso me motivou a fazer disso também uma profissão. Então, no começo eu trabalhava muito mais voluntário com língua de sinais, e mais na área da educação, e depois eu comecei a me embrenhar mais pelos caminhos como uma profissão mesmo, como tradução e interpretação como uma profissão. O Alexandre é arquiteto e também é surdo, né, Alexandre? Como é que é esse mundo para você? Como é que você vê a questão da acessibilidade hoje? Então, hoje, a acessibilidade para surdos, para a comunidade surda, é um assunto que ainda está em desenvolvimento, ainda é uma luta da nossa comunidade, porque ainda falta muita coisa. Mas, desde 2002, a gente tem a Lei de Libras, em que oficializou a língua como uma língua da comunidade surda, tanto na cultura, como na educação, como nas universidades, tem sido agora um direito da comunidade surda. Então, a partir desse ano, a gente vê que a comunidade surda e também a comunidade surdo-cega, que se comunica através da Libras tátil e através de outras formas de comunicação. Então, há pouco tempo, a gente tem visto, por exemplo, no futebol, na Copa, não sei se vocês viram, os surdos cegos tendo acesso a Libras tátil, a campos táteis. E, então, a gente vê com a narração do jogo. Então, são lutas e conquistas que vão sendo feitas ao longo do tempo. A gente está contando aqui com a ajuda da Carol, né, para dar essa acessibilidade para mim também, que não entendo a linguagem dos sinais. E você acha, de certa forma, Alexandre, que a gente tem avançado no país em relação à acessibilidade? Bom, aqui no Brasil, desde a Lei de Libras, em 2002, a gente tem tido grandes avanços. O que a gente percebe é que a gente ainda está dando passos, né, que ainda falta muita coisa. Apesar dos avanços, como faz pouco tempo, né? Em 2010, 2011, a gente vê um avanço maior, assim. A gente vê as pessoas entendendo melhor como que funciona essa questão da empatia, como que se conscientizando com relação a legendas para os surdos oralizados também, a Libras tátil para os surdos cegos. Então, a gente vê que ainda falta muita coisa, mas a gente está indo por caminhos. Então, a gente vê também isso crescendo em museus, nos espaços culturais, em aeroportos, em cinemas, que às vezes não tem legenda para filmes nacionais, por exemplo. Então, isso é uma luta da comunidade surda. Então, eu espero que a gente esteja somente numa curva crescente, né? E que a gente também tenha outros, que a gente se transforme como uma referência também para outros países no mundo. Carol, Alexandre está falando muito dessa questão de Libras, só para as pessoas entenderem um pouco melhor. Libras, então, é uma língua, é isso? Isso. Libras é uma língua. Muitas pessoas às vezes falam em linguagem de sinais. Mas não, a Libras é uma língua que foi oficializada, né? E que é uma língua da comunidade surda. Só brasileira? Brasileira. A Libras é uma sigla para a Língua Brasileira de Sinais. Então, cada país vai ter a sua língua.
Teria diferença entre as regiões do país? De repente, a gente, oralizando, a gente tem a questão do sotaque, né? Tem algum tipo de sinal diferente de região para região? Tem sim, tem sim. A gente tem, por exemplo, o sinal de, assim como a gente fala mandioca e macaxeira, é um exemplo clássico. Em língua de sinais também, diferentes regiões vão ter sinais diferentes, mas a base linguística é a mesma. Mas existem as palavras que são diferentes, as gírias que são regionais. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, a gente tem diferença de gente que é do interior e gente que é da capital. Então... Agora, o que acontece na parte oral, às vezes, muita gente tirando sarro do sotaque de como que um chama determinado elemento, isso acontece também nas Libras? É? Sim, sim. A gente tem alguns, por exemplo, em língua de sinais, no Rio... Por exemplo, o verde, a cor verde é feita dessa forma. E no Rio, dessa outra forma. Então, em diferentes lugares, a gente vai ter diferentes sinais. Aí a gente consegue entender, claro, pelo contexto, pelo que está sendo falado, por conhecer as regiões e com essa convivência a gente compreende. Mas tem, por exemplo, tirar sarro? Não sei se tem essa questão de tirar sarro de um para o outro, não. Acho que talvez... em diferentes projetos, eu acho que eu trabalho mais com projetos culturais, acho que eu nunca tinha percebido isso, não. Você tem essa questão de tirar sarro. Tem que lidar mais com adolescente para saber. Adolescente. Pode ser que tenha. É verdade, pode ser. Agora, a gente está falando das Libras, são sinais, né? Você não fala letra por letra, você acaba fazendo um gesto para identificar uma palavra ou talvez uma expressão, é isso? O alfabeto manual, a datilologia... A gente vai fazer, na língua de sinais, a gente vai utilizar os sinais. A datilologia vai ser mais para uma palavra, por exemplo, globalização. Okay. Uma palavra que a gente ainda não sabe o sinal em língua de sinais e que a gente vai para o sinal de terra, de mundo, para depois trazer um conceito e aí a gente vai trazer o conceito da economia unificada dentro de uma globalização. Então, dependendo do contexto, a gente vai usar as letras. Por exemplo, no Japão, a gente usa os desenhos, né? Tem muitos desenhos. E aí, eles vão trazer para a gente conceitos. Então, da mesma forma, os sinais apresentam conceitos. Ok, no próximo bloco, a gente continua a falar sobre acessibilidade, mas antes eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas se tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E aqui na Baixada Santista você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131. Isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa a partir de R$ 131. E para a sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66. Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI. Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano. Ligue 3285-1212 ou consulte o seu corretor. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é acessibilidade. Eu converso com os arquitetos Alexandre Okawa e Carolina Fomin. A gente estava falando sobre a questão das Libras, você estava falando sobre a diferença, às vezes, de expressões com gestos e quando se usa as letras, né? Existem situações específicas em que se usam as letras, o alfabeto? Sim, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Seu nome, Roberta Lemos. Esse é o seu nome na escrita do português. Mas em língua de sinais a gente vai ter um sinal. Vou te dar um sinal. Seu sinal seria esse, por causa do seu cabelo, do movimento do seu cabelo. Então, é um sinal que traz a sua identidade. O meu, por exemplo, é esse, Alexandre.
Porque antes eu tinha duas pintas aqui, uma aqui, outra aqui, e aí e todos me conhecem como Alexandre. Alexandre Okawa, eu faço a datilologia para fazer o meu nome. E, por exemplo, a Carolina Fomin, o nome dela é esse em português, mas em língua de sinais ela usa esse outro sinal. Então, o uso de letras a gente usa para palavras no português. Por exemplo, o nome de uma rua, o nome de uma pessoa. Então, a gente usa para esse tipo de situação. Na língua de sinais, na Libras, é diferente. A gente vai ter, na comunicação, através de imagens e de sinais. Então, são de sinais conceituais. São sinais que são compostos por 5 parâmetros, que são a localização do sinal, por exemplo, o posicionamento, o direcionamento, a expressão facial. São então, várias coisas envolvidas, na verdade, né? Isso. São todas essas coisas envolvidas na estrutura linguística que são importantes. Agora, por exemplo, numa entrevista de trabalho, o surdo, para ele se apresentar, ele vai ter que dar as letras do seu nome. Agora, numa conversa informal entre amigos, você vai usar o sinal de acordo com a personalidade da pessoa, é isso? Isso, exatamente. Aí a gente vai usar na conversa informal a língua de sinais mesmo. Por exemplo, num trabalho, numa entrevista de trabalho, eu não vou ficar soletrando e fazendo a datilologia de cada palavra, só as coisas mais essenciais, como o nome. Mas, então, numa entrevista de trabalho, seria muito importante ter a presença de um intérprete de Libras. Alguém que tenha fluência e que possa fazer essa intermediação. E isso hoje acontece, Carol? Como é que você vê essa questão da acessibilidade das pessoas em empresas, por exemplo? Numa entrevista de emprego, é possível? As empresas oferecem esse tipo de serviço? Infelizmente, a gente ainda está dando passos, né? Como o Alexandre falou. Então, a gente tem algumas empresas, sim, que estão bem preocupadas com essa acessibilidade, com essa inclusão de uma forma mais geral, mas algumas ainda querem fazer apenas o básico, apenas o que a lei exige, apenas aquilo que realmente é necessário. Então, numa entrevista de emprego, por exemplo, para uma pessoa surda, é essencial a presença de um intérprete de Libras, porque a língua de sinais é a forma de comunicação dessa pessoa. Então, como ela vai se comunicar e como ela vai se colocar como profissional, sem ter alguém que medie essas línguas, o português e a Libras. Então, assim, a gente vê algumas empresas, mas infelizmente isso ainda é, posso dizer, uma exceção. A lei de cotas, ela chegou agora a 27 anos, né? Você percebe algum avanço em relação a isso ou parece, como ele falou no início, que a gente está sempre engatinhando ainda? Eu penso que, historicamente, se a gente for olhar num panorama histórico, a gente tem um grande avanço. Mas a gente ainda... mesmo 27 anos são poucos anos e a gente tem ainda muito que aprender. E a gente ainda aprende errando, a gente aprende fazendo errado, para que depois isso vire uma realidade de fato e que seja realmente efetivo. Então, eu vejo sim que a gente está avançando e de que as pessoas estão cada vez mais conscientes, principalmente porque a comunidade surda agora tem voz e ela tem opinião e vai atrás dos seus direitos. Então, isso faz toda a diferença. Não são mais pessoas passivas que estão aguardando fazerem por elas. Elas também querem fazer por si. Então, essa questão da representatividade é super importante. A comunidade surda tem muito isso de querer ser representada. Por exemplo, em museus, no contexto artístico mesmo. Tem acontecido movimentos de slams de poesia, onde eles fazem esses manifestos mesmos de se expressarem assim. Então, a gente vê mesmo essa curva ascendente. A gente vê, ao longo dos anos, que a língua de sinais tem se difundido e que, de fato, as pessoas têm realmente... se conscientizado e dado visibilidade. Porque antes a gente só tinha visibilidade para pessoas com deficiência em cadeiras de rodas, por exemplo, né? Que era uma deficiência muito visível. Mas os surdos cegos, os próprios cegos, ainda era um começo e ainda era há pouco tempo que a gente tem essa visibilidade como protagonistas da nossa história. Como é que você enxerga, Alexandre, o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Você acha que é um mercado aberto? Quais as principais dificuldades enfrentadas? A maior dificuldade no trabalho que eu vejo para as pessoas com deficiência em geral, assim, para os PCDs em geral, é a questão da comunicação, da conscientização, porque as pessoas...
por exemplo, no âmbito da comunicação, e elas não dão para essas pessoas projetos para que elas possam, por exemplo, se desenvolver e fazer um plano de carreira dentro de uma empresa. Eles estão sempre fazendo aqueles trabalhos básicos. Então, parece que eles estão sempre fazendo aquela mesma... Mas eu sou um profissional formado, tenho faculdade, alguns têm mestrado, doutorado e estão fazendo cargos, então, em cargos que poderiam desenvolver um plano de carreira, mas não desenvolvem, eles ficam na mesma posição sempre. A empresa coloca a deficiência na frente da qualificação e da competência da pessoa? Parece que a formação está em segundo lugar. Em primeiro lugar, a deficiência. A primeira coisa que eles veem é a deficiência. As pessoas nos veem, por causa da palavra deficiente, eles trazem essa questão do defeito e de que não importa o quanto a gente se forme, não importa o quanto que a gente faça, posso morar fora, fazer um monte de coisa, mas eles ainda estão olhando para a minha inabilidade física. O surdo, por exemplo, ele tem, se há um esforço de comunicação, ou se alguém, ou tentar, que sabe língua de sinais, ou tentar uma escrita, se comunicar através da escrita, tem muitos surdos que são muito inteligentes, que têm capacidade, mas quando eles entram no trabalho, por exemplo, eu tenho um grupo de surdos que é formado em engenharia e arquitetura. E eles não conseguem trabalho na área, eles só conseguem trabalho em produção ou como auxiliar administrativo. Então, são trabalhos que eles poderiam desenvolver os seus trabalhos de arquitetos, de engenheiros, mas as empresas não aceitam na sua profissão de formação. Mas a única questão seria a barreira da comunicação. Quebrado isso, eles poderiam desenvolver. Tem que melhorar a conscientização, então, né? No próximo bloco, a gente continua a falar sobre acessibilidade, dessa vez na cultura. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala agora sobre acessibilidade na cultura e eu converso com os arquitetos Carolina Fomin e Alexandre Okawa. Carol, a gente queria agora abordar esse assunto da questão da cultura e do surdo e da acessibilidade de uma forma geral das pessoas com deficiência. Como é que fica a questão da interpretação de um teatro, por exemplo? A gente tem, na área cultural, uma importante lei que é a Lei Rouanet, que a partir da LBI foi obrigatório que todos os apoios e financiamentos para a cultura no Brasil, se elas só podem ser, o apoio e financiamento só pode acontecer se houver recursos de acessibilidade. Então, as companhias de teatro, os museus, as instituições culturais que querem se beneficiar desse incentivo, precisam colocar intérpretes de Libras, audiodescritores para pessoas cegas e pensar em outros recursos de acessibilidade para o acesso dessas pessoas com deficiência à cultura, lazer e etc. No teatro, a gente tem alguns entraves que, às vezes, os grupos de teatro, as companhias não estão acostumadas com esse recurso. Elas não sabem o que fazer, como fazer. E acontece muitas vezes, por exemplo, a gente chegar para interpretar um espetáculo teatral e as pessoas não sabem onde localizar o intérprete de Libras, que tipo de iluminação. Porque não é só chegar lá e começar a fazer, né? Você precisa dar intensidade, você precisa ter o local acessível que todos consigam enxergar. Exatamente. Essas questões de posicionamento no palco são sempre um entrave, porque como não foi pensado com acessibilidade no projeto inicial do espetáculo, então eles não contemplaram essa demanda. E muitas vezes eles veem o intérprete de Libras como um elemento que está totalmente descolado daquilo, mas não tem jeito, o intérprete está ali. Então, é preciso pensar recursos e pensar a constituição desses espetáculos já em formato mais acessível à comunidade surda. O que pode ser feito para melhorar nesse quesito? Eu penso que tem duas coisas que precisam ser feitas. Uma é melhorar o acesso através do intérprete de Libras, colocando antecipadamente, desde o projeto inicial, então, já contemplando e pensando, da mesma forma como ele pensa o posicionamento, o movimento dos atores, para onde eles vão, que roupa eles vão usar, que figurino vão colocar, vão treinar, vão ensaiar esse espetáculo, já pensaram o intérprete desde esse momento, desde o começo. Porque aí ele vai fazer parte do grupo, ele pode fazer parte do grupo. E aí você está promovendo acesso à comunidade surda.
Mas existe também uma outra coisa que falta muito com relação à cultura para os surdos, que é o incentivo às produções culturais feitas pela comunidade surda, por atores surdos. Sim. Por exemplo, a gente não tem ainda um incentivo, um edital que contemple essa demanda de incentivar produções culturais feitas pelos atores surdos. Isso não existe. Normalmente é só, não, a gente coloca o intérprete lá, dá o texto para ele uma semana antes, está tudo certo. E não está tudo certo, como você falou. É um bom ponto agora para se discutir nessa época de eleições, né? Com certeza. Agora, nos momentos, no horário eleitoral, a gente vê várias janelas de Libras que estão, assim, totalmente com intérpretes que não são profissionais da área. Então, hoje eu agradeço por vocês estarem aqui com a Thalita, por exemplo, que é uma excelente profissional. É uma profissional tradutora e intérprete de língua de sinais. Porque, às vezes, a gente vê pessoas que fizeram cursos básicos, ali fazendo a tradução de uma forma sem compromisso, sem terem estudado. Comprometimento, né? Sem comprometimento. E a gente vê também recorte de janela errado, né? As pessoas não sabem como fazer mesmo. Porque, como ele falou, Alexandre, a gente ainda está dando passos. Então, a gente precisa avançar nesse assunto para que ofereça um serviço de qualidade. Alexandre, você sempre foi surdo? Sempre fui surdo. Nasci surdo. Minha mãe tentou me curar. Sim, eu nasci surdo. Minha mãe não teve nenhuma doença, nada. E quando eu cresci, eu comecei na fono. E aí aprendi o português como uma primeira língua. Mas aí depois eu mudei para Inglaterra, morei em Londres um tempo. E lá na Inglaterra eu tive contato com a língua de sinais, na verdade com a língua de sinais de lá. E quando eu voltei para o Brasil, eu descobri que eu tinha uma identidade surda. E que ainda não tinha... Eu comecei a entender que a língua portuguesa e a língua de sinais são dois sistemas completamente diferentes. E comecei a aprender a língua de sinais. E aí eu me descobri surdo e hoje eu uso várias formas de comunicação. Existem, então, vários tipos de surdos, é isso? Sim, tem vários tipos de surdos diferentes, sim. Eu, por exemplo, eu sou surdo oralizado, que falo português, mas eu preciso falar em Libras. Aí o que eu estou fazendo na comunicação agora é comunicação total. Ou seja, eu falo Libras e pouco de português para os ouvidos e entender claro. Então, aí eu falo em Libras também. Então, se aquele que outra pessoa, usuário de implante coclear, faz mais ou menos um ano que eu uso implante coclear. Mas o implante coclear é só porque eu gosto de ouvir. Eu aprendi a ouvir desde pequena, porque eu fiz fono. Então, eu sou o quê? A diversidade da surdez. Ou seja, você estava até agora nos enganando, fazendo sinais porque você fala. De certa forma, porque para você ver que eu estou valorizando a cultura surda por causa da identidade. Então, eu incentivo a maioria da comunidade surda. Alexandre e Carol, muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi um programa diferenciado para conscientizar exatamente essa questão da acessibilidade. Obrigada, que vocês tenham muito sucesso aí nessa caminhada que está só começando, né? Muito obrigada. Obrigado. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.